pode acontecer. Irmão, já teve dia aqui que eu vim pregar e eu abri a Bíblia e Deus falou, não é essa, prega outra. O problema não é Deus falar que não é aquela mensagem para aquele dia, é qual que você vai pregar na hora, né? Aí eu boto os irmãos para orar e glória a Deus, no final ninguém nem percebe que tudo mudou, é coisa do Espírito Santo mesmo. Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios 15, nós vamos ler a partir do verso número 50. Enquanto os irmãos abrem, deixa eu falar para os irmãos aqui um aviso importante, porque eu sei que o final do culto também pode ser muito fluido, muito dinâmico, e tudo pode acontecer. Então, enquanto está todo mundo calminho, quietinho, deixa eu falar para os irmãos. Amanhã, embora o nosso propósito de jejum ele termine hoje, no 7º dia, amanhã a gente completa 10 dias de culto direto, que começou na vigília antes do culto da virada, depois foi o culto da virada, e aí entrou a semana de primícias e já é domingo de novo. E eu sei que muitos irmãos estão cansados aí do processo todo, mas eu queria convidá-los a não perderem o dia de amanhã, por 2 motivos, né? O domingo pela manhã, nós temos uma assembleia rápida da nossa igreja, além das rodas de leitura, e essa assembleia é para a gente definir a respeito da nossa energia solar, né? Eu falei para os irmãos no último culto, foi feita uma convocação de 7 dias antes, e amanhã, pela manhã, nós teremos essa assembleia. E à noite nós teremos outra assembleia, que também não é o que vai tomar muito tempo, mas a gente precisa dos irmãos membros da igreja aqui, que é renovação da nossa diretoria. Todo ano a gente tem que fazer todo o processo, até que a gente mude o nosso estatuto, não é? Para algo que nos atenda melhor, a gente tem essa obrigatoriedade. Então, amanhã à noite, além da gente ter um culto muito especial, nós teremos também essa assembleia da igreja. Amém, meus irmãos? Abriram aí a Bíblia em 1 Coríntios 15, a partir do verso de número 50. Lemos assim a palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ore para que Deus fale com você. Sabe que, às vezes, à medida que a gente vai passando os anos na igreja, a gente conhece bastante da palavra, a gente já tirou muitas mensagens de vários textos, e a gente corre o risco de sentar achando que já sabe tudo, e não absorver tudo que nós temos do Senhor. Eu não vou pregar sobre o texto todo, eu vou pregar sobre alguns pedaços dele, mas isso precisa ser suficiente para transformar você.
Não saia daqui, como a gente cantou, não vou sair daqui sem te tocar. Não aceite isso para a sua vida. Clame nesse momento para que Deus fale com você e mude algo na sua conduta, na sua vida nessa noite. Faça isso. Pai querido, fala com todos eles, fala conosco. Eu te agradeço porque o Senhor já está falando conosco todos esses dias, no culto de hoje, na leitura da palavra, o Senhor já nos falou. Mas eu venho pedir que o Senhor aplique tudo isso nas nossas vidas, meu Pai. Abra as nossas mentes, não permita que nenhuma distração, seja no ambiente, seja dentro de nós, possa nos fazer tirar o foco do que o Senhor quer fazer em nós. Em nome de Jesus, fala conosco. Usa a minha vida, que os pensamentos fluam com coerência, com clareza. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, hoje eu vou pregar sobre a última trombeta. E eu trouxe aqui um chofar. E deixa eu explicar para aqueles que não sabem. Quando a Bíblia, a gente lê a palavra trombeta. Na verdade, trombeta é um instrumento musical que a gente vê nas orquestras, às vezes, né? E em algumas outras formações musicais, bandas e diversos estilos aí. É um instrumento muito posterior, é feito de metal. Mas aquilo que para a gente é traduzido como trombeta, é algo que o povo de Israel tinha com naturalidade, que é esse instrumento aqui, chamado shofar. Então, quando a Bíblia é traduzida, eles traduzem shofar com trombeta. Toda vez que você vê toque de trombeta no Antigo Testamento, ali nas muralhas de Jericó, por exemplo, entenda que é esse instrumento aqui, um chifrão de antílope. E pode ser também aquele chifre menor de carneiro. Existem vários tipos de toque, não é? E no Novo Testamento a gente vê a respeito da trombeta, que, embora tenha sido escrito no grego, o Novo Testamento foi escrito num contexto de pessoas que vinham da cultura judaica, e era exatamente isso aqui o entendimento. Eu vou arriscar. Não é a última trombeta, tá? E existem pelo menos 4 passagens do Novo Testamento que vão fazer referências a esse momento do tocar da trombeta. O primeiro a falar a respeito disso é Jesus, no capítulo 24 de Mateus, um texto muito conhecido, o sermão profético de Jesus, quando ele fala sobre a sua vinda, e ele diz que vai vir do céu com poder, e vai ser um momento impressionante, porque as nações da terra se lamentarão. E eu acho essa parte algo que eu quero estar vivo para ver, sabe? Mas é claro, se eu não ver daqui para lá, eu vou ver de lá para cá, né? De alguma maneira eu vou ver essa cena, porque o texto diz, Jesus diz, que o sinal do Filho do Homem vai aparecer no céu. Eu fico imaginando que é uma cruz gigantesca, assim, né? Alguma coisa assim para o povo ficar apavorado. Eu fico imaginando, tipo, aquele filme Independence Day, que vem aquelas naves gigantescas, igual nuvem, assim, algo assim para o povo ficar... Ah! E as nações da terra se lamentando, tipo assim, matamos os filhos dele. Dissemos que ele não existe. Aprontamos todas achando que não ia ter consequência. E de repente, olha, e vem o Filho do Homem com poder e glória. E aí o texto diz, né, Jesus fala que vai soar a trombeta. E os anjos de Deus vão pelos 4 ventos da terra, pegando os filhos e se ajuntando com ele. Um outro trecho que nós temos, óbvio, conhecido de todo mundo, lá no Apocalipse, as 7 trombetas. E aí, nessa última trombeta, se a gente lê ali no Apocalipse, depois que fala da última trombeta, há uma ruptura na história e volta e começa a contar a história lá de trás, até chegar de novo no que está acontecendo. Mas quando a 7ª trombeta é tocada, há todo um movimento no céu. E os anjos ali, quem está no céu adorando a Deus, declara o que vai acontecer.
chegou o grande dia onde os mortos serão julgados. E os servos de Deus, a gente falou muito sobre isso essa semana, sobre quem de fato é servo. Os servos de Deus vão receber finalmente a sua recompensa. Mas ele destruirá aqueles que destroem a terra. Isso é o que fala lá em Apocalipse. Então tocou a última trombeta, chegou o momento em que isso vai acontecer. O outro texto do apóstolo Paulo, assim como esse que nós lemos aqui, está lá em 1 Tessalonicenses, que vai falar a respeito do arrebatamento. É o pedaço da Bíblia que usa essa expressão, que a gente cantou aqui a semana inteira e no final do culto a gente vai cantar essa também com toda alegria e mais um pouco, não é? E vai falar mais uma vez do toque da trombeta. A trombeta vai ser tocada e nós seremos arrebatados e vamos ao encontro do Senhor e vamos ficar com Ele para sempre. E aí, meus irmãos, o outro texto, o quarto texto, é esse que nós lemos hoje, que também vai falar de algo que acontece quando a última trombeta é tocada. Quando essa trombeta for tocada, essa daqui não, né? Essa do texto for tocada, o que vai acontecer é que num piscar de olhos haverá a transformação. Todos aqueles que nasceram de novo serão transformados. Aqueles que morreram ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos na época, não sei se você vai estar, não sei se eu vou estar, mas se nós estivermos, o nosso corpo será transformado sem a gente necessariamente precisar passar pela morte. E aquilo que é mortal vai ser transformado em algo imortal. Ninguém mais vai ser capaz de nos matar. Ainda que o seu entendimento seja, que nesse momento começa o reinado do Messias, nós vamos passar 1000 anos aqui com ele reinando. Nesse período, meu irmão, ninguém vai conseguir te matar, porque nesse ponto da história, o seu corpo já é de uma criatura imortal. Você não vai ser um fantasminha na presença de Deus, você vai ter um corpo que voa, que vamos ao encontro dele nas nuvens. Os anjos vão vir buscar a gente, então eu prefiro acreditar assim, que o nosso corpo glorificado vai ser capaz de grandes coisas e a gente vai curtir muito na presença de Deus. Vai ser uma alegria muito grande para nós poder encontrar o nosso Senhor, aqueles que um dia morreram em Cristo, E a gente vai ter esse momento quando o nosso ser corruptível se tornar incorruptível. E aí, o texto que está falando para a gente sobre volta de Jesus, que está falando sobre tudo isso que nós vamos viver, do toque da última trombeta, termina com um versículo que, se você não prestar atenção, parece que não tem nada a ver, mas tem. E é disso que eu vou falar. Deixa eu tirar a trombeta aqui da mão, senão daqui a pouco eu quebro o jarro e vão brigar comigo. Opa, fica aqui embaixo. O último versículo desse trecho que nós lemos começa com uma palavra que diz: portanto. E quem aí está caminhando comigo há mais tempo, já me ouviu falar várias vezes, já estão ali rindo, e vão continuar me ouvindo falar isso, porque quando vocês estiverem velhinhos, se Jesus não voltar antes, vocês vão virar e vão falar assim: bem que o meu pastor falava, preste atenção nas conjunções. Você quer interpretar um texto, olha para as conjunções desse texto. Conjunções são aquelas palavrinhas que ligam uma parte à outra. Algo foi dito, outra coisa é dita agora, e a gente tem uma relação, seja de causa e efeito, seja de finalidade, seja de explicação, seja do que for. Nós temos aqui a conjunção portanto, que ela tem sentido de por causa disso. É uma conjunção conclusiva. Paulo fala tudo isso sobre a volta de Jesus, sobre o toque da última trombeta, sobre o nosso corpo ser transformado, e ele fala assim, portanto, ou seja, por causa disso, por causa da volta de Jesus. E aí ele fala algumas coisas: sede firmes, sede
Constantes, a minha versão aqui falou outra coisa sem ser constantes, acho que inabaláveis, não é? Inabaláveis, firmes, inabaláveis, que é a mesma coisa aqui, constantes, não é? E sempre abundantes na obra do Senhor. E eu quero rapidamente passar por essas três coisas, porque é uma coisa que todos vocês precisam ter. Eu disse no decorrer da semana uma frase que me bateu na cabeça na hora aqui, sabe? Que todo crente novo precisa ser firme e todo crente firme precisa se renovar. E eu não sabia, mas eu ia bater nesse texto ao longo da semana, né? Hoje cheguei nele. E é basicamente isso. Deixa eu falar para você que é crente novo, que sobe e desce, ou que de repente já é crente velho, mas que não tem firmeza. Você precisa ser firme por causa da volta de Jesus. E você precisa ser inabalável, constante. O que é isso? Para de ser uma época eu estou muito quente, outra época eu estou muito frio. Paulo disse assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho que todo crente podia ter moral de falar isso. E um crente que não pode falar isso, você não pode falar, me imitem em tudo, mas sejam meus imitadores, olhe como tem sido meu proceder, todo crente devia poder fazer. Mas não faz por quê? Porque uma hora está bom e outra hora está ruim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pastor de vocês ao longo do ano, só está bom na época do encontro? Só está bom quando chega do retiro? Na verdade, eu chego do retiro bagaço. Você está entendendo? Toma uma postura nesses dias de não aceitar para você ser um crente marromeno. Sabe? Como é que você está na igreja? Mais ou menos. E como é que foi lá em tal evento? Não, eu estava fazendo outro negócio lá na hora, não fui, não estou participando, não sei nem o que está acontecendo, estou por fora das coisas que Deus está fazendo nessa terra, não estou servindo a Ele, mas daqui a uns 2 meses eu volto e continuo de novo. Nunca mais aceite isso sobre a sua vida. Porque isso é uma questão de postura e responsabilidade. No seu trabalho você está todo dia servindo lá. Por que para Deus tem que ser menos? A gente levanta e vai orar, às vezes não é porque o nosso coração está queimando, porque a gente está com vontade, está apaixonado por Deus, o ideal seria isso, mas às vezes, meus irmãos, a gente está ruim e vai por disciplina. Eu tenho que ter meu tempo de oração, eu tenho que ter meu tempo de leitura da Bíblia, senão eu vou ficar ruim. Se eu já não estou sentindo vontade, se o meu coração não está queimando hoje, significa que o negócio já não está ficando bom, eu tenho que tomar uma providência. E isso é uma questão que não é emocional, é decisão, é postura de crente. Então, seja firme, seja constante, para de ser o crente golfinho, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. E aí fala assim, sempre abundantes na obra do Senhor. Deixa eu explicar que palavra feia é essa, abundante, né? As crianças aqui podem pensar que a gente está falando de outra coisa, então eu preciso explicar, porque é uma palavra que a gente não usa muito no nosso dia a dia, não é? Abundante significa, vocês estão vendo aqui essa caneca? Alguns vão dizer que ela está meio cheia e meio vazia, conhece aquela história? Agora todo mundo vai dizer que está meio vazia, já resolvi o problema. Uma coisa é ela estar cheia, outra coisa é ela estar transbordando. Quando a gente vai pesquisar o texto no grego, para entender que palavra é essa que foi traduzida para a gente como abundante, uma das opções que eles dão para a gente para descrever isso, é algo que está transbordando. Não é algo simplesmente que chegou até o seu limite, mas é algo que foi além. E meus irmãos, eu quero que vocês pensem nisso, porque o texto diz que a gente tem que ser sempre abundante no trabalho de Deus. Quando a gente pensa no dia a dia da gente, todos nós temos muitas obrigações, todos nós temos muitas coisas para fazer, e eu creio que todas elas, em certa medida, são necessárias. Às vezes nos falta equilíbrio, e por isso Deus coloca limites na gente. Por exemplo, a gente tem que trabalhar, sim ou não? Estou falando de trabalho de Deus, não, trabalho para botar sustento, comida na sua casa, né? Quem concorda que a gente tem que trabalhar, dá um glória a Deus aí. A Bíblia diz, comerás o pão com o suor do teu rosto, digno é o obreiro do seu salário, aquele que não trabalhe, não coma, mas se deixar, alguns perdem o equilíbrio. E o que eles começam a fazer?
querem trabalhar todo dia. E o que Deus faz? Vai lá e coloca um limite. Não. 6 dias você trabalha, agora para. Agora chega, vai dar ruim. Eu criei sua estrutura, eu sei como você funciona, não é para ser assim. Então para. Você trabalha 6 dias, descansa 1. A gente não é sabatista, meus irmãos, mas princípio bíblico é princípio bíblico, não dá para quebrar. Você tenta quebrar um princípio, ele quebra você. Então o que acontece? Deus coloca limite. Olha, você precisa trabalhar, mas vai com calma. Você tem limite no seu dia, você não pode simplesmente trabalhar virado 24 horas por dia direto. Trabalhar enquanto é dia. Isso mostra para a gente que tem um período que o seu corpo precisa ciclicamente descansar. Você precisa cuidar da sua família, você precisa ter tempo de qualidade com a sua família, passar tempo, brincar com seus filhos, namorar com a sua esposa. Mas não dá para viver só fazendo isso. Precisa de ter um equilíbrio. Você precisa ter seu tempo de descanso, você precisa ter seu tempo de lazer, você precisa ter seu tempo de trabalho. E servir a Deus sem quebrar nenhum desses princípios. Ok? E eu quero que você entenda isso. Não vá usar o que eu vou dizer agora para quebrar princípio. Para corromper o seu descanso. Para poder matar lá no seu trabalho, fugir do seu trabalho. Não ter tempo com a sua família. Porque o pastor ensinou esse versículo para você, que você precisa ser sempre abundante. Mas tendo dito isso, que uma coisa não pode justificar os seus erros, eu quero que você preste atenção agora. Deus colocou limite para o trabalho secular. Deus colocou limite para várias coisas da vida da gente. Mas para o trabalho de Deus, Ele diz que a gente tem que ser abundante. O que é isso? Transbordar, ir além do esperado. E isso está registrado, meus irmãos, não só nesse texto, mas em várias passagens da Escritura. Você precisa sempre fazer além, transbordar no trabalho de Deus. A gente vê Jesus, por exemplo, ensinando a respeito do papel do servo. E a gente tem falado muito sobre servos aqui essa semana, e eu tenho entendimento que Deus está tentando tratar a sua identidade de servo. E Jesus diz o seguinte, que o servo, quando ele tiver feito tudo o que tinha para fazer, ele tem que virar e falar assim: sou um servo inútil, apenas fiz a minha obrigação. E tem aqueles que estão abaixo do inútil, que não estão fazendo nem a sua obrigação. Eu não sei que nome eu daria, imprestável, sei lá, porque se o inútil fez tudo, qual é o servo que Jesus está querendo produzir em você? Aquele que transborda, aquele que vai além. Irmãos, o apóstolo Paulo fala, eu não me lembro agora em qual das cartas, né? Mas eu acho essa informação importante que me veio agora na mente, que os irmãos ofertaram acima das suas capacidades. Pastor Zias vai me ajudar. Foi os irmãos lá da igreja de Corinto, 2 Coríntios 8. Por isso que é bom ter um pastor Google aqui, né, que a gente já pergunta direto e já vai, tem na ponta da língua. Irmãos, como é que alguém é capaz de ofertar além da sua capacidade, além das suas posses? Quando você entender que você está trabalhando demais para a obra do Senhor, ou que alguém está trabalhando demais na obra do Senhor, você não tem que ficar triste com isso. Se tiver faltando tempo de qualidade na família, aí sim. Se tiver quebrando o princípio, aí sim. Mas fora isso, meus irmãos, vai cortando as beiradas, vai tirando tudo, sabe por quê? Porque a nossa vida precisa ser abundante na obra do Senhor. E por quê? Por isso, lembra lá da conjunção? Quando você estiver velhinho, lembra do contexto? Por causa da volta de Jesus. Você já falou mal de crente que estava direto na igreja? Você já falou mal de crente que estava fazendo um monte de coisa? Ai, para quê? Eu tenho que viver, e não sei o quê, e bababá. Presta atenção. A gente vai parar agora para refletir na realidade da volta de Jesus. E você vai entender esse texto, talvez como você nunca entendeu na sua vida. Jesus vai voltar, meus irmãos. E a gente falando isso, no mundo moderno onde nós estamos,
que nós não caminhamos com Jesus em terra, não vimos Ele subindo as nuvens. Eu sei que para muitos soa só como mais um elemento da sua religião. E alguns de nós desenvolveram uma capacidade crítica tão grande que não tem muita fé naquilo que é capaz de imaginar. E eu já fui assim, e eu posso falar isso de carteirinha. Porque houve uma época na minha vida, sobretudo na adolescência e início da minha juventude, em que eu era uma pessoa extremamente cética. E a gente até brincava lá em casa, não tem os atletas de Cristo? Pois é, eu era o cético de Cristo. Porque tudo eu criticava qualquer tipo de manifestação emocional, eu criticava qualquer tipo de fenômeno, eu dizia que demônio era problema psicológico, que milagre na verdade não era bem assim, e não sei o quê, porque eu tinha uma mentalidade extremamente crítica. E quando eu descobri que na verdade eu estava totalmente errado, eu tive muita dificuldade de romper com isso, por quê? Porque a minha mente estava adestrada primeiro a descrer. E um dia, um irmão aqui da igreja virou para mim e falou assim, não tem como a gente ser meio cético, meio crente, porque assim, a nossa base de fé é o quê? Existe um Deus que criou tudo. E Ele um dia virou gente, nasceu de uma mulher virgem, a gente acredita nisso. Cresceu, morreu numa cruz e ressuscitou, e a gente acredita nisso. Irmãos, a nossa fé é uma doideira. Não dá pelo pensamento racional desse mundo, pela maneira que o pensamento cartesiano, ou a pós-modernidade, ou qualquer lixo que tenha surgido ao longo da história, nos adestrou a pensar, não dá para a gente encaixar. A fé em Deus é um treco sobrenatural, meus irmãos. É só o homem espiritual que é capaz de entender e viver essas doideiras que a gente vive. Sabe? Tem milagre, a gente dá glória a Deus, não tem milagre, a gente dá glória a Deus e continua crendo. De viver uma vida em que a gente experimenta coisas que o resto do mundo não acredita. De entrar num mistério com Deus e ter revelações profundas. De passar vários e vários dias sem comer e continuar com energia para sair pulando. Tem coisas, meus irmãos, que só no relacionamento com Deus. A gente não pode deixar que a nossa mentalidade moderna nos segue para a realidade, para a urgência da volta de Jesus. A gente falar de fenômenos da natureza é muito tranquilo. Se eu falar de uma tempestade violenta, ok, você já viu várias tempestades, é fácil você idealizar isso na sua mente. Vem uma grande tempestade. Se eu falar de um inverno rigoroso, de uma grande nevasca que vai cair, você já viu pelo menos na televisão, você tem condições de se apavorar com isso, porque alguém te mandou aí uma mensagem no celular. Aliás, por falar nisso, as pessoas se apavoram com muitas mensagens que recebem no celular, de coisas que você é capaz de visualizar. Se alguém falar para você sobre um tsunami que está vindo para o Brasil, você ia continuar em Nova Almeida? Dutra, se sai uma notícia nos jornais, entrevistando cientistas, dizendo que tem um tsunami se aproximando do Brasil e vai chegar dentro de 4 horas, o que você faria? Eu tenho esses planos de fuga na cabeça. Eu sou paranoico, meus irmãos, não sei se é um defeito, o que é. Eu fiz até um Reels no Instagram esse ano a respeito disso, eu chego num lugar lindo, maravilhoso, estou lá glorificando a Deus e na minha cabeça ao mesmo tempo eu estou assim, se vier uma espuminha de tsunami lá longe, se o mar recuar, eu já sei, eu corro, pego as crianças, boto no carro, é aquela rua, depois tem aquele morro e não sei o quê, eu tenho a rota de fuga. Oi? Tem uma caminhonete traçada, o Dutra vai ser igual ao cinema mesmo, vai subindo em tudo, né? Você consegue visualizar com tranquilidade, entender a realidade, e se apavorar com isso, e se preparar com isso, porque é algo que você sabe que é possível, você já viu no dia a dia, tranquilo. Terremoto. Começou a tremer aqui, começou a tremer ali, aí os cientistas falam, olha, estamos aqui agora debaixo ou em cima de uma placa tectônica que acordou, estava adormecida, mas agora está começando a movimentar. Você vai dar um jeito de arrumar a sua casa, tomar suas providências ou mudar para Minas Gerais. Alguma coisa vai ser feita. Por quê? Porque você entendeu, você assustou, você sabe que isso é verdade. Por que eu estou falando isso?
por causa da volta de Jesus. O quanto isso é real para você? O quanto isso é real para cada um de nós. Você está entendendo? Que talvez para você, você ainda não crê como deveria. Que talvez para você isso soa como uma possibilidade remota. Irmão, já pensou? Se em 2023, todas essas coisas, as 7 trombetas de repente desata tudo acontecer. Você já pensou se de alguma maneira essas trombetas já foram ressoando ao longo da história da igreja? Alguns interpretam dessa forma, né? E elas ecoam no mundo espiritual, e coisas já estão acontecendo, e falta de repente só as últimas. Eu acredito que falta um pouquinho mais pela narrativa ali do Apocalipse, mas enfim. Pode ser de uma hora para outra, pode ser não, vai ser de uma hora para outra. Eu me refiro, pode ser de uma hora para outra no sentido de 2023. Mas vai ser de uma hora para outra, e o mundo vai ser pego desprevenido. Eis que venho como ladrão, à noite. É assim, numa hora que o povo não está esperando. E a grande questão é como nós estamos vivendo. Estamos preparados, ou estamos vivendo conforme o curso desse mundo. Como se a volta de Jesus não fosse algo desesperador e iminente. Porque, meus irmãos, ao mesmo tempo que nós temos essa situação que eu falei, que vai ser maravilhoso encontrar o nosso Senhor Jesus, encontrar com Ele nos ares, encontrar as pessoas que nós amamos, que já partiram daqui, e viver tudo aquilo que Ele tem, e finalmente entrar na Nova Jerusalém pelas portas, e conhecer uma realidade totalmente diferente das coisas que a gente vive, e não haverá mais dor, não haverá mais choro, mas presta atenção. E o mundo que está se perdendo, e os seus amigos, familiares, que ainda não conhecem a Cristo. As pessoas que Deus quer salvar, e a estratégia dele para salvar as pessoas, é usar aqueles que são servos. Portanto, por causa disso, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Presta atenção, não é abundante no passado, é sempre. Não é abundante logo que chegou de um retiro, é sempre. A sua vida precisa ser uma vida gasta na presença de Deus. Eu quero me acabar mesmo servindo ao Senhor. Eu quero beber lá a água dos ribeirinhos, desde que eu ganhe alguém para Jesus. Eu quero ir aos confins da terra, eu quero ir nos lugares aqui de Nova Almeida, onde tem pessoas precisando ser salvas. Irmãos, quando a última trombeta tocar, eu quero que você entenda, não dá mais tempo. Essa é a mensagem que eu quero que você entenda nessa noite. Quando você ouvir o toque da trombeta e você for transformado, entenda ao mesmo tempo, não dá mais tempo. O que você podia fazer, você fez. E aí, como é que vai ser o nosso coração? Será que eu poderia ter trabalhado mais? Será que eu poderia ter feito algo mais pelos meus filhos? Será que eu tinha que ter sido mais insistente? Será que eu tinha que ter jejuado mais pela vida deles? Será que eu tinha que ter feito mais coisas nos trabalhos da igreja para ver se consigo pelo menos salvar mais alguns? A gente precisa entender o que a volta de Jesus significa com relação às pessoas que não são salvas ainda. E talvez tenham pessoas aqui nessa noite nessa condição, que não são salvas ainda, não se converteram ainda. É por isso que a gente ensina que todo crente, todo cristão, ou é um missionário ou é um impostor. Se você ainda não é um missionário, acorda, que morra esse impostor nessa noite, e você tome uma postura, sendo alguém que anda firme, constante, sempre abundante. Irmãos, não tem para onde correr. Se você acredita nisso, se você acredita no que a Bíblia está dizendo, se esse é o Jesus que se relaciona com você no seu dia a dia, e eu sei que você sabe que é, você precisa entender e caminhar na sua vida como se a volta de Jesus fosse um tsunami que estivesse se aproximando de Nova Almeida. Que você já comece a sentir os tremores, a água recuando,
Os pássaros voando, o que você faria? Qual seria o desespero para salvar a sua família? A volta de Jesus é algo maior do que qualquer tsunami. Os elementos ardendo se fundirão. Céu e terra e mar não vão mais existir, vão vir novo céu e nova terra. E todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. É isso que está escrito, meus irmãos. Se a gente vive a realidade do Evangelho, se a gente sabe que Jesus é real, Ele interage com a gente, o mesmo Deus que convive aqui com a gente, que age na nossa vida, é exatamente o mesmo da Bíblia, se comporta do mesmo jeito, tudo isso aqui é verdade. Você precisa crer de uma maneira mais profunda, porque isso vai mudar a sua vida. Isso vai transformar a maneira como você tem lidado com o Evangelho. Isso vai fazer com que você largue de ser um crente frouxo, um crente mimimizento, que fica reclamando daqui e dali para poder não fazer mais a obra de Deus. Você vai se tornar alguém realmente disposto a dar a sua vida por Jesus. Vão decapitar aqueles que servem a Jesus. Vão decapitar discípulos verdadeiros. Você vai ser o primeiro na fila, sabe por quê? Porque você crê que isso é real. Porque você crê que Jesus vai voltar e quem morreu por Ele vai ressuscitar. E o corpo mortal vai deixar de existir mesmo, e agora você vai ter um corpo espiritual, totalmente novo, de uma nova natureza. Se isso realmente é real para você, não faz mais sentido perder tempo com muita coisa que você perde. Você precisa organizar a sua vida para arrancar essas arestas. Eu tenho medo que essa mensagem não seja suficiente para fazer você acordar. Irmãos, não quer dizer que a gente vai parar de trabalhar, não quer dizer que a gente vai parar de ter conquistas nessa terra, porque a gente não sabe quando Ele vem. E a Bíblia nos ensina dessa maneira, a gente continua trabalhando, porque aquele que não trabalha não coma. A gente tem conquistas materiais, isso é maravilhoso, e as nossas conquistas materiais são para a glória de Deus, porque tudo que nós temos é dEle. Você pode sonhar com a sua casa, pode sonhar com o seu sítio, pode sonhar com o seu carro, pode sonhar com um casamento. Teve uma jovem aqui essa semana, que eu não vou falar o nome, que virou e falou assim: eu não quero que Jesus volte antes de eu casar, não. Eu me identifico, eu quando era solteiro, às vezes também tinha esse pensamento, né? Normal, mas eu quero que você entenda. Você vai sonhar com o seu casamento, mas viva na iminência de que não é simplesmente um tsunami, não é só um tsunamizinho para varrer o Espírito Santo do mapa que está vindo. O próprio Senhor Jesus, quando menos se espera, no ressoar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, você precisa crer mais profundamente na realidade da volta de Jesus. E esse é o apelo dessa noite. Eu disse que a gente ia terminar o culto cantando, nós vamos cantar pelo menos 2 canções. E você vai ter o tempo de se colocar de joelhos aqui na frente, meditar um pouco naquilo que você está cantando e se quebrantar diante de Deus e chorar: meu Deus, eu tenho sido ruim mesmo. Eu tenho sido um porqueira de um crente materialista. Eu tenho sido um crente que só olha para as coisas da terra e esquece de ser espiritual. E se posicionar e começar a mudar o que tem que mudar na sua vida. E você vai ter um tempo para pensar na presença de Deus e para se quebrantar. E o Ministério de Louvor vai estar tocando, mas você vai precisar estar tocando e fazendo isso com o seu coração. E eu vou estar fazendo isso também, meus irmãos, porque eu desesperadamente preciso crescer em consciência da volta de Jesus. Vamos colocar de pé, pode sair do seu lugar, se ajoelhando em algum lugar aqui na frente. Eu só peço que você chegue bem para cá para frente, para o pessoal não agarrar no corredor, todo mundo ter esse espaço. E a gente vai ter esse tempo em unidade com o Senhor, de quebrantamento na presença dEle.
Pedir a algum irmão que apague as luzes por uma questão de privacidade. Você poder chorar à vontade. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor nesse momento, reunidos como igreja, em unidade, meu Pai. Porque não é só sobre a minha vida, não é só sobre a vida de uma pessoa que está ajoelhada. Nós queremos essa cura sobre a igreja. Nós pedimos sobre todos, sobre essa geração. Nos ensine a crer mais. Nos faça, meu Pai, a transicionar a nossa maneira de enxergar a realidade para uma maneira mais bíblica. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensine a viver na iminência da volta do Senhor. Que a realidade da volta do Senhor seja algo tão certo para nós como o dia do nosso próprio nascimento. Algo inquestionável. Voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra
me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Se coloque de pé, meu irmão. Se coloque de pé. Vamos cantar essas verdades e que elas se tornem cada vez mais reais para o nosso coração. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Cadê a igreja? Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, e ele vem te buscar. O Messias aguardado,
o que vai mudar na sua vida. Esse não pode ser só um momento emocional. Precisa mudar algo. Precisa mudar a rotina da sua semana. Precisa mudar os planos para o ano de 2023. Precisa mudar as suas prioridades. O que muda a partir de hoje, pelo amor de Deus? Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E presta atenção agora no final desse versículo, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Uma outra tradução que eu gosto muito diz: o trabalho que você faz para Deus não é vão. O trabalho que você faz para o Senhor não é vão, por causa da vida do Senhor. Aleluia! Seu trabalho não é vão no Senhor, por causa da vinda dEle. Onde está o povo que ama a vinda do Senhor? Onde está o povo que ama a vinda do Senhor? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão.
A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Se você tomou alguma decisão nessa noite, e você é pai, ou a mãe da família, chama a sua família, tenha uma reunião de família, com um assunto. Nós precisamos nos preparar melhor para a vinda de Jesus. Nós precisamos servir mais. A nossa vida está distante de ser sempre abundante na obra do Senhor. Não deixa continuar a mesma coisa depois de receber esse entendimento. Algo precisa mudar, meu irmão. Amém. Pode ir retornando para o seu lugar. Amém. Irmãos, antes do culto encerrar, eu quero só falar para os irmãos a respeito do nosso retiro espiritual. Nós teríamos, meus irmãos, 2 retiros acontecendo no mês de fevereiro. Teríamos o retiro de jovens, que seria durante o carnaval, e no final de semana seguinte, com os adultos, o imersão total. Mas eu acredito que por um movimento do próprio Espírito Santo, a juventude da igreja tem entendido que é melhor se dedicar à imersão. Não que aquilo que iria acontecer não seja importante, toda a parte de consolidação, de comunhão, é tão espiritual quanto que vai acontecer, mas a gente precisa entender os movimentos de Deus, os tempos de cada uma das coisas. Então nós não teremos mais o retiro de carnaval da juventude, e vamos focar os nossos esforços no imersão total. Você que ainda não foi, acredita em mim, vai valer a pena você ir. E você que já foi,
Eu quero que você se prepare para esse retiro, mais do que para qualquer outro. E vá como levita. A gente não tem vaga para a igreja inteira se ela quiser ir, mas para os primeiros mais decididos a gente tem. Vá, sabe, porque é um momento importante, a gente recebe muita coisa de Deus, a gente se prepara, a gente é confrontado, a gente tem tempo de oração diferente do restante do nosso dia. Participar de um retiro desse é algo sempre transformador, e olha que eu nunca perdi nenhum, meus irmãos. E olha que eu já fui para o retiro com a barriga costurada, e fui assim mesmo, e ministrei o fim de semana inteiro, porque sempre vale a pena, acredita em mim. E esse retiro tem algo de especial. Eu tenho dito para os irmãos a respeito dessa vocação apostólica que Deus tem dado à nossa igreja. E esse retiro nós vamos passar a uma outra igreja. Um pastor que estava lá no último retiro, ele quer passar toda a liderança dele, mais de 20 pessoas, no imersão total, para começar a fazer lá. E da mesma maneira, outros pastores que passaram querem mandar irmãos da igreja deles. Vai ser um retiro que parte das vagas são destinadas a irmãos de outras igrejas. Mas nós queremos levar os nossos também. Nós queremos levar todos aqueles que ainda não foram, aqueles que estão se achegando para a igreja, todos aqueles que precisam passar por essa experiência. Nós queremos levá-los nesse retiro. Amém? Então você que quer ir para trabalhar, procura urgente a pastora Jennifer. Você que já foi e vai agora para trabalhar. Por quê? Porque ela vai te colocar no grupo do WhatsApp, onde nós vamos colocar todo o nosso trabalho de preparação e distribuição de tarefas. Tudo vai estar lá, os nossos encontros, os horários, daqui até o retiro, os propósitos que a gente entra, tudo vai estar lá, tá bom? Então você entra em contato com ela. E você que tem interesse de ir, da mesma maneira, já passa o nome para ela. Por quê? Porque assim que a gente tiver uma lista preliminar de nomes, nós já começamos a orar pela vida de vocês. As vagas são limitadas, como eu falei agora há pouco, mas a gente já começa a orar pela vida de vocês. Antes do nosso primeiro pré-encontro, onde é dado ficha de inscrição, ou qualquer coisa nesse sentido, a gente já está orando pela vida das pessoas que precisam estar nesse retiro. Amém, meus irmãos? Lembrando que amanhã, 9 horas da manhã, nós precisamos estar aqui. Vou quebrar o galho do Ministério de Louvor, né? Amanhã, excepcionalmente, ao invés da gente ter que estar aqui 8 horas da manhã, cadê a irmã Ellen? Né? Vou deixar vir 8h30, tá bom? 8h30 a gente vai estar aqui e 9 horas começamos o nosso culto. Vamos orar, encerrando. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado por essa semana de primícias, obrigado pelo ano de 2023, por cada vitória que o Senhor vai nos dar. Obrigado por isso. Pai, nós entregamos o nosso jejum ao Senhor, como expressão da nossa devoção, da nossa busca, meu Pai. E te agradecemos por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas nesses dias. Nos conduz, meu Pai, para que todo fogo que nós recebemos aqui não diminua, mas só aumente no decorrer do ano de 2023. E continua nos conduzindo em cada sonho, cada projeto, cada desafio, cada trabalho missionário que o Senhor nos desafiou a fazer. Nos ajude a ser os servos que o Senhor procura, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre todos vocês, meus irmãos, sobre os que nos acompanham à distância e sobre todo o povo de Deus na terra. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus.